Entre as montanhas da Etiópia, onde o tempo parece prender a respiração e a fé está esculpida em cada pedra dos mosteiros, vive um segredo que despertou curiosidade e admiração por séculos. Todos nós pensamos que conhecemos a infância de Jesus e a voz pública que irrompeu quando ele chegou aos seus 30 anos de idade. Mas o que aconteceu naquele longo silêncio que se estendeu por quase 2 décadas? Esse silêncio é um desfiladeiro na história, uma lacuna que milhões tentaram preencher com suposições, lendas e manuscritos esquecidos. É aqui que a antiga Bíblia etíope, guardada nas profundezas da África, entra em cena com uma narrativa que ousa quebrar o silêncio. É um texto denso em simbolismo, proibições e enigmas, um que preservou o que a tradição oficial escolheu não dizer. Em suas páginas, vislumbramos não apenas os rastros de um jovem viajante movendo-se entre sábios e peregrinos, mas o eco de um mestre em formação, alguém que compreendeu o poder das palavras muito antes de o mundo o chamar de Messias. Se isso já te deixou curioso, considere se juntar à comunidade do Biblá para não perder o próximo capítulo que revelaremos. O que você está prestes a ouvir não é apenas mais uma história. É uma fresta fina no tempo, uma passagem oculta que nos convida a olhar para o que um dia foi proibido. Durante séculos, inúmeros fiéis aceitaram silenciosamente um mistério que parece um abismo dentro da própria história sagrada. Nos contam sobre uma criança em Nazaré, sábia aos 12 anos, surpreendendo os mestres do templo em Jerusalém. E então, de repente, um homem de 30 anos surge com uma voz que abalou desertos e acendeu corações por toda a Judéia. No entanto, entre esses 2 momentos, estendem-se quase 20 anos de silêncio. Por quê? Quem escolheu fechar essa porta? Que segredos foram guardados por trás de uma ausência que quase parece projetada para provocar mais perguntas do que respostas? Se isso está despertando novas ideias em você, clique em Gostei para que eu saiba que devo trazer mais desses mergulhos profundos para o canal. Esse vazio na vida de Jesus tornou-se um dos enigmas mais duradouros da humanidade. E não é por acaso que uma memória disso sobreviveu em uma terra distante, em meio a um povo que guarda sua fé com garra e reverência: a Etiópia. Lá, em mosteiros esculpidos na rocha e santuários que parecem emergir das próprias costelas da terra, um tesouro é preservado do qual muitos nunca sequer ouviram falar: a Bíblia etíope. Ela contém os evangelhos familiares, sim, mas também escritos que foram rotulados como perigosos, descartados como heresia por aqueles que precisavam controlar a narrativa da fé. Entre esses manuscritos proibidos, vive o que muitos consideram a chave para os anos ocultos de Jesus. Se você quer continuar explorando essas fontes negligenciadas, inscreva-se e ative o sininho para que o Bibla possa continuar te guiando por elas. Imagine a cena: monges em vestes brancas, rostos curtidos pelo sol da montanha, curvados sobre códices de couro que foram protegidos por séculos. Isso não é um boato passado de boca em boca em tavernas medievais. São textos antigos que respiram idade, escritos em Ge'ez, a língua litúrgica da Etiópia, que nos conectam aos primeiros cristãos da África. Neles, um Jesus mais jovem ultrapassa as fronteiras de Nazaré. Ele viaja, ele busca sabedoria em terras estrangeiras. Ele vive entre sábios e aprende com tradições que mais tarde ressurgiriam em seus ensinamentos. A narrativa oficial é silenciosa aqui, mas esses ecos retratam uma juventude inquieta que não ficou parada. E faz sentido.
Que propósito serviria ao filho do carpinteiro permanecer preso dentro de uma oficina enquanto o mundo ardia em perguntas? A Bíblia etíope sussurra sobre jornadas a regiões distantes, de visitas a templos no Egito e de longas conversas com estudiosos em Alexandria, aquela cidade banhada pelo mar, onde pergaminhos escondiam o conhecimento de gregos e hebreus, e onde a filosofia se entrelaçava com a fé. Em tal encruzilhada, ele pode ter bebido de uma fonte que mais tarde fluiria por suas parábolas. Os textos não param por aí. Eles sugerem contato com comunidades reclusas, talvez até mesmo os essênios, aquela irmandade austera que habitava em cavernas do deserto, dedicada ao jejum, ao estudo e à esperança de um Messias vindouro. Compare o modo de vida deles com o que Jesus pregou mais tarde. Simplicidade, pureza de coração, um chamado fervoroso à justiça. A ressonância parece inegável, como se ele tivesse treinado em uma escola de silêncio e contemplação. Se essa conexão te intriga, deixe um comentário com sua opinião. Esses encontros poderiam ter moldado a voz dele. O que a tradição não diz, a Etiópia murmura nas entrelinhas. E não por capricho. Esses manuscritos eram compartilhados em segredo precisamente porque eram arriscados. Desde os primeiros concílios, a Igreja buscou uma narrativa autorizada, um caminho reto que ninguém pudesse desafiar. Os evangelhos canônicos foram escolhidos com cuidado, enquanto outros textos foram empurrados para as sombras. Mas na África, longe do alcance de Roma, algumas sementes resistiram. Essas sementes descrevem um Jesus mais humano e mais questionador, mais próximo de um homem vivo do que de um mito distante. Imagine o que significa se Jesus não simplesmente apareceu totalmente formado com sabedoria não conquistada, mas a forjou na aspereza da vida, viajando, ouvindo, aprendendo. Se você está encontrando valor aqui, compartilhe este vídeo com alguém que ama história e traga essa pessoa para a conversa. Imagine-o absorvendo a cultura dos sacerdotes egípcios, talvez ouvindo cânticos africanos antigos, vendo a pobreza e o esplendor lado a lado, e percebendo que sua missão não poderia ser contida por uma única aldeia ou mesmo por um único povo. Ela tinha que abrir os braços para o mundo inteiro. O Jesus esboçado pelos manuscritos etíopes não é uma invenção para chocar. Ele é uma peça que se encaixa no quebra-cabeça do silêncio. A força dessas páginas reside em como elas nos inquietam. Aceitar sua existência nos força a perguntar o que a história oficial esperava esconder. Por que temer um jovem buscador de sabedoria? Por que resistir à ideia de um Messias que aprendeu com os outros antes de ensinar? O poder prefere a certeza, não as perguntas. Histórias acabadas, não verdades abertas. Mas, buscadores como você e eu, é aqui que despertamos. A propósito, tem um vídeo complementar que explora a tradição monástica na Etiópia. Confira no card ou na descrição para manter o fio da meada. Cada linha nos arranca do nosso sono. Cada palavra insiste que a história não está acabada, que ainda existem vozes que se recusam a ser enterradas. Isso não é um ataque à fé, é um convite à sua profundidade. Talvez o caminho de Jesus tenha sido muito mais humano, mais próximo e, paradoxalmente, mais divino. A Bíblia etíope, pesada com séculos, nos presenteia com uma imagem diferente. Um jovem que temperou seu espírito em contato com as sabedorias africana, oriental e hebraica. Quando chegou aos seus 30 anos, ele carregava não apenas uma missão, mas também o conhecimento arduamente conquistado e a experiência vivida para mudar o mundo. Se esta perspectiva está abrindo portas para você, clique
em gostei. Isso me diz para continuar abrindo arquivos como estes. Estes não são boatos ociosos. São fragmentos de um mosaico despedaçado. Peças que alguns tentaram esconder, mas que encontraram refúgio em solo africano. Pense nos monges que arriscaram suas vidas copiando cada palavra à mão. Gerações que esconderam pergaminhos sob pedra e terra, cientes de que estavam protegendo um tesouro destinado a toda a humanidade, não a uns poucos escolhidos. Agora, séculos depois, essas páginas retornam a nós, e ao abri-las, sentimos que não estamos sozinhos. Ouvimos os passos de um jovem viajante em estradas poeirentas, buscando, duvidando, aprendendo, preparando-se para arcar com o destino mais pesado que uma pessoa poderia enfrentar. Esse é o Jesus que a Bíblia etíope nos permite ver. Não um mito conjurado do nada, mas um homem que atravessou um longo silêncio para se tornar uma das vozes mais poderosas da história. Se você quer mais conteúdo como este, inscreva-se no Bibla e ative as notificações. É aqui que histórias esquecidas encontram o caminho de volta até você. Os mosteiros etíopes guardam mais do que pergaminhos. Eles mantêm uma chama, o fogo de uma memória que se recusou a morrer quando outros tentaram enterrá-la. Lá, os manuscritos negligenciados ajudam a completar o retrato daqueles anos ocultos em que Jesus deixou de ser apenas um prodígio e começou a tomar forma como um mestre universal. Os relatos descrevem jornadas a terras estrangeiras onde ele não apenas ouvia, ele questionava. Algumas passagens falam de encontros com sábios egípcios e de testemunhar rituais que deixaram uma marca duradoura. Ele observou cerimônias que honravam tanto a vida quanto a morte e reconheceu a ânsia humana de superar a escuridão. Através de tais experiências, ele entendeu que seu caminho não seria o de um rei poderoso ou de um general conquistador, mas o de um portador de luz. Aquele que quebra correntes sem levantar uma espada. Os textos também o colocam em meio a aldeias humildes, aprendendo com agricultores, partindo o pão com aqueles que só conheciam a escassez. Essa realidade próxima, crua e sem polimento, semearia a compaixão que transborda em suas parábolas. Porque uma mensagem sem experiência é apenas ruído, mas uma mensagem nascida da fome e da esperança é quase impossível de extinguir. A Bíblia etíope preserva fragmentos de diálogos, ensinamentos iniciais e até mesmo indícios de que Jesus já sentia o peso de seu chamado. Aqui está a ideia mais provocadora. Durante aqueles anos, longe de se esconder na obscuridade, ele estava aprendendo a se tornar a voz dos sem voz. Não um milagre repentino, mas uma longa estrada de provações, tropeços e descobertas. Se isso ressoa com você, me diga nos comentários qual momento da jornada dele mais se conecta com a sua. Pense nisso. Se o Filho de Deus passou por um processo de aprendizado, de cometer erros, de buscar em silêncio, o que isso diz sobre nós? Diz que o caminho para a verdade não nos é entregue pronto. Nós o percorremos com coragem, sede e a disposição de enfrentar o que é desconfortável. Jesus não esperou que a verdade caísse do céu. Ele caminhou em direção a ela passo a passo, terra por terra, até estar pronto para compartilhá-la com o mundo. Para aqueles que querem ir além, tenho uma playlist que explora as primeiras comunidades cristãs na África e no Oriente Próximo. Continue por lá depois deste vídeo para manter o ritmo. Esses manuscritos longamente guardados desafiam a visão oficial, porque apresentam um Jesus profundamente humano. Um jovem que ri, ouve e se pergunta. Alguém que não teme cruzar fronteiras e que amplia a tradição em vez de se encolher dentro dela.
Essa mesma humanidade é o que o torna maior. Sua divindade não paira distante, mas queima como uma chama que qualquer um de nós poderia acender com a mesma devoção. Alguns estudiosos descartaram esses escritos como apócrifos, fantasia ou produto de uma mistura cultural. No entanto, a pergunta permanece: por que esses textos foram preservados na Etiópia, isolada por séculos das grandes disputas teológicas da Europa, com um cuidado tão feroz? Talvez porque para aquele povo, Jesus não era um mito remoto, mas uma presença viva, entrelaçada nas montanhas e aldeias. Se a memória deles foi guardada com tanta lealdade, que direito temos de descartá-la sem antes ouvir? Se você ainda está comigo, compartilhe este episódio com um amigo que adora conversas com nuances. Ajude esta história a viajar. O poder desses manuscritos não está em substituir a fé, mas em enriquecê-la. Eles nos mostram um Jesus em movimento, em formação, em busca. Ele não surge do nada com respostas perfeitas. Ele mergulha na dor e na sabedoria de seu tempo e ressurge transformado. Esse processo nos ensina que a grandeza raramente é instantânea. Ela é construída no escuro, no silêncio, em estradas que poucos ousam tomar. E aqui reside a verdade incômoda. Se esses textos tivessem sido aceitos desde o início, a imagem de Jesus que carregamos poderia ser muito diferente. Não apenas Deus feito homem, mas o homem que se tornou digno de sua missão através do aprendizado, do sacrifício e da busca incessante. Talvez seja por isso que foram escondidos. Um Jesus que aprende, erra e cresce é um espelho próximo demais para aqueles que o preferem intocável. Mas agora que sabemos que tais páginas existem, não há como voltar atrás. Cada linha na Bíblia etíope é um chamado para olhar além da história oficial, para entender que os silêncios também falam, que as lacunas também ensinam. E elas ensinam que a verdade, não importa quantas vezes seja sufocada, sempre encontra uma maneira de respirar. Hoje, depois de séculos, esses manuscritos aguçam nossa visão e nos convidam a algo maior, a seguir o exemplo do jovem buscador que se recusou a se contentar com o que lhe foi dito e saiu para aprender, para questionar, para viver. Esse legado oculto é a coragem de buscar. Se você chegou até aqui, é porque você também é um buscador da verdade. O Bíblia existe exatamente para isso, para resgatar histórias esquecidas, para revelar o que o poder tentou enterrar, para rachar o muro do silêncio. Junte-se a nós inscrevendo-se, não como um gesto vazio, mas como parte de uma comunidade que ousa olhar além da superfície. Deixe suas ideias abaixo. Qual parte desta jornada mais te desafiou? E se esta mensagem acendeu uma faísca, passe-a adiante. Ainda existem muitas verdades africanas que o mundo precisa ouvir, e juntos podemos continuar a revelá-las.